Olá, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para cada um de nós. Nós vamos falar sobre as profecias, vamos estar falando sobre a questão oriental. O que será que é isso? Será que isso tem relevância para nós hoje? Bem, nós vamos ver. Primeiramente, convido a todos para fazermos uma oração antes de começarmos este estudo. Santo Deus, maravilhoso, bondoso e exaltado Pai, estamos aqui neste momento para estudar a Tua Palavra e nós rogamos, Senhor, segundo as Tuas misericórdias, que o Senhor venha nos iluminar, Pai. Por favor, queremos ser guiados na verdade, então pedimos, por favor, pelo Espírito Santo. Conduza este estudo, todos aqueles que estão assistindo, peço no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bom, então nós vamos estar estudando sobre Daniel no capítulo 11 e nós vemos que essa profecia ela é extremamente importante para o povo de Deus. Toda profecia é importante, não havendo profecia o povo se corrompe, mas essa profecia ela é especial, ela é realmente muito importante. Olha só o testemunho de Ellen White sobre Daniel 11. A luz que Daniel recebeu diretamente de Deus foi dada de modo especial para estes últimos dias. Ou seja, para os nossos dias. É especial para nós, conquanto tenha sido importante durante toda a história para o próprio povo judeu, ou então para os mileritas, e especialmente para nós. Foi dada a profecia, então é de extrema importância. Sobre Daniel 11, Ellen White ainda diz assim: Irmãos e irmãs, o Senhor deseja conceder-nos mais luz. Ele deseja que tenhamos revelações distintas de sua glória, que ministros e povo se tornem fortes em sua força. Quando o anjo estava prestes a revelar a Daniel as profecias intensamente interessantes a serem registradas para nós, que testemunharemos seu cumprimento, o anjo disse: sê forte, sim, sê forte. Devemos receber a mesmíssima glória que foi revelada a Daniel, porque é para o povo de Deus, nestes últimos dias, para que eles possam dar à trombeta um som certo. Poderíamos pegar vários pontos deste texto. Ele, primeiramente, chama a profecia do capítulo 11 de Daniel de profecias intensamente interessantes. Além disso, diz que a mesmíssima glória que foi revelada a Daniel será revelada a nós, e isso para que nós consigamos dar na trombeta um sonido certo. Ou seja, se nós não compreendermos essa profecia, será que nestes últimos tempos, quando nós estamos nos preparando para dar o alto clamor, será que nós vamos dar o som certo na trombeta? Muito bem. Então, tendo em vista a importância dessa profecia, nós vamos começar a falar sobre o que é a questão oriental. A questão oriental é um modo de interpretar a última parte de Daniel 11, principalmente a partir do 40 até o 45. Segundo a questão oriental, este último conflito, que se inicia principalmente a partir do 40, o rei do norte será a Turquia. E essa é uma visão que foi muito recorrente nos nossos pais, nos pioneiros adventistas. Foi realmente uma visão que grande maioria, durante um longo tempo, interpretaram essa parte da profecia desta forma. Talvez muitos estão acostumados a entender o rei do norte no final da profecia de Daniel 11
como o papado, mas durante muito tempo essa foi a visão da maioria dos líderes adventistas, a Turquia como sendo o rei do norte. E essa forma de interpretar a última parte de Daniel 11, ela tem vindo novamente à tona, e muitos têm levantado essa questão como se fosse a verdadeira interpretação dos últimos versos de Daniel 11. Mas nós vamos ver se é assim mesmo. Bom, o primeiro ponto é, será que nós devemos acreditar exatamente no que os pioneiros acreditavam? Gostaria de começar com um texto de Ellen White que ele diz assim: um irmão perguntou, irmão White, a senhora acha que precisamos entender a verdade por nós mesmos? Por que não podemos tomar as verdades que outros reuniram e crer nelas, porque eles pesquisaram os assuntos? E assim estaremos livres para prosseguir, sem sobrecarregar as faculdades da mente na pesquisa de todos esses temas. A senhora não acha que esses homens que trouxeram à luz a verdade no passado foram inspirados por Deus? Eis a resposta de Ellen White. Não ouso dizer que não fossem dirigidos por Deus, pois Cristo guia toda a verdade. Mas no que diz respeito à inspiração, no mais amplo sentido da palavra, eu digo, não. Creio que Deus confiou-nos uma obra a fazer, mas se não forem plenamente consagrados a Deus em todos os momentos, colocarão eu e seus traços peculiares de caráter no que estão fazendo e colocarão seu modelo sobre a obra, moldando homens na experiência religiosa segundo seu próprio padrão. É perigoso fazermos da carne nosso braço. Devemos depender dos braços do poder infinito. Deus nos tem revelado isso durante muitos anos. Devemos ter fé viva em nosso coração e buscar conhecimento mais amplo e luz superior. Este texto resume muito bem muita coisa que nós queremos falar. Os pioneiros, nós pioneiros adventistas, eles foram guiados por Deus, porque Cristo guia a toda a verdade. Mas eles não foram inspirados, não foram infalíveis, e eis a ordem divina através de Ellen White. Devemos buscar luz mais ampla e superior. Isso não somente sobre a profecia, como sobre todas as coisas. Eles não tiveram toda a luz. Mas a nós é possível termos mais luz que eles tiveram. Então devemos buscar luz mais ampla e superior. Sobre a questão oriental, um outro ponto é muito importante nós frisarmos, porque há muitos textos que Ellen White cita a questão oriental, e nem são tantos assim na verdade, mas há alguns textos que ela cita a questão oriental, e muitos desses textos são usados de forma muito errada, como se Ellen White aprovasse a questão oriental. Mas, irmãos, isso é uma falácia. Isso não é verdade. Parece que muitos hoje têm feito o que desde a época dela já estavam fazendo, ou seja, interpretar mal seus textos e pegar os seus textos, os textos de Ellen White, para bater o martelo sobre pontos os quais ela não queria dizer. Eu gostaria até de citar um exemplo aqui do que eu estou falando. Na época dela, ela havia comentado sobre o contínuo na profecia, e alguns estavam usando os textos dela de forma errada para embasar uma falsa ideia sobre o contínuo. Olha a repreensão que ela faz a alguns pastores, os pastores Haskell, Lofbauer e o filho de Uri Smith. Ela disse assim: tenho alguma coisa a dizer aos meus irmãos de leste, oeste, norte e sul. Peço que meus escritos não sejam usados como argumento principal para solucionar questões sobre que há agora tanto debate. Rogo aos pastores
Haskell, Loughborough e aqui o filho de Uri Smith, que chamava Leon Smith, e outros de nossos principais irmãos, que não façam referência aos meus escritos para apoiar seus pontos de vista quanto ao contínuo. Ou seja, pegava os escritos dela para apoiar pontos que ela não havia apoiado. A mesma coisa tem sido feita com a questão oriental. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo, porque ele é muito enganoso. Há textos que aparentemente ela está apoiando a questão oriental, mas quando se lê o contexto, quando se nota todas as questões do texto, então vê que ela não está apoiando a questão oriental. E nós fizemos um vídeo inteiro sobre isso, né? Podemos deixar o link na descrição. Então, neste vídeo, nós vamos analisar texto por texto de Ellen White, mostrando que ela não necessariamente está apoiando a questão oriental em nenhum dos textos. Na verdade, uma coisa que precisamos frisar é que é muito notório, é muito claro, quando Ellen White ela apoia uma visão e prega uma visão profética. Então, quando nós vemos o grande conflito, nós vemos ela falando claramente das bestas de Daniel 7, das bestas de Daniel 8. Quando nós vamos a Apocalipse 13 e nós vemos a interpretação que Ellen White tinha desta profecia, nós vemos ela falando claramente a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Mas sobre Daniel 11, Ellen White simplesmente silenciou sobre quem é o rei do norte. Então, forçar os escritos dela para querer dizer que o rei do norte é a Turquia, isso é pisar na palavra de Deus e é algo sério. Mas o que Ellen White incentivou a nós fazermos? Olha este texto do grande conflito. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la, porque, não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por estes acolhida. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Mais um texto. Quando a palavra de Deus for estudada, compreendida e obedecida, uma luz brilhante se refletirá sobre o mundo. Novas verdades recebidas e postas em prática ligar-nos-ão em fortes laços a Jesus. A Bíblia, e a Bíblia tão só, deve ser nosso credo, o único laço de união. A todos que se submeterem a essa santa palavra estarão em harmonia entre si. Então, irmãos, há tanta divisão sobre vários pontos da teologia adventista, em especial sobre Daniel 11, justamente porque nós não temos nos submetido à palavra, aos princípios bíblicos. Como disse Ellen White, mas eis o nosso credo. Não é o que os pioneiros acreditavam, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia revela mais luz para nós nesta época sobre as profecias, então nós devemos seguir a luz que Jesus nos envia. Antes de nós vermos biblicamente
se a questão oriental ela tem relevância e se ela é verdadeira, gostaria de comentar brevemente sobre o relato histórico desta visão dentro da nossa denominação. Na verdade, um vídeo inteiro poderia ser feito só sobre isso, mas quero resumir aqui. É muito interessante quando nós pegamos a literatura adventista e vemos como foi a mudança no decorrer do tempo. Inicialmente, os pioneiros, eles tinham, em geral, como entendimento do fim de Daniel 11, o papado como rei do norte. Embora Tiago White, em uma primeira publicação, em 1847, ele comenta como sendo a segunda besta de Apocalipse 13. Não obstante, alguns outros tinham o papado como rei do norte. Conforme o tempo foi passando, o papado ele começou a perder poder. Ali na época de 1800, na segunda metade de 1800, o papado começou a perder poder e aconteceu que, não me lembro a data, mas o papado ele perdeu o que era chamado de estados papais. O papado estava cada vez mais perdendo o seu poder. Enquanto isso estava acontecendo, inclusive essas questões envolvendo o papado ficou chamado como questão romana. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, do outro lado estava acontecendo a chamada questão oriental. Isso é um termo usado, inclusive, pelos historiadores. Nós vemos aqui, então, aqueles que interpretam a Turquia trazendo algo secular para dentro da profecia. A questão oriental que estava acontecendo na época de 1800, na segunda metade de 1800, ela envolvia guerras ali, envolvendo a Turquia, a Rússia, teve a guerra da Crimeia, e então ali naquele local, no Oriente, estava tendo estes conflitos, e isso estava agitando o mundo. Então, muitas pessoas antes disso já olhavam a Turquia como rei do norte, mas então Uri Smith, principalmente, ele traz essa interpretação para dentro do seio adventista quando ele publica as suas interpretações no livro que ele escreveu sobre Daniel. Quando esse livro é publicado, Ellen White, ela mesma incentivou a publicação, a leitura, o estudo do livro de Uri Smith. E então, a visão que o Uri Smith traz para dentro do seio adventista, ela acaba tendo um grande alcance. E é muito interessante quando nós notamos na história essa interpretação da Turquia como sendo o rei do norte, ela acompanhou o estado do mundo. Porque enquanto o mundo esteve em agitação, principalmente lá na Turquia, os adventistas tiveram essa interpretação. Infelizmente, parece que nossos pais estavam tentando encaixar a história dentro da profecia e não ler a profecia para depois encaixar o que estava acontecendo. E isso perdurou por um longo tempo. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa questão foi amplamente agitada e muitos livros, muitos, foram lançados sobre a questão oriental. Mas quando então a Primeira Guerra acaba, muitos começam a duvidar. Acontece a Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial, que teve conflitos ali perto da Turquia, a própria Turquia se envolveu em algumas questões. Quando a Segunda Guerra também acaba, então definitivamente muitos estavam desgostosos com essa forma de interpretar a profecia. E então, na metade do século passado, a igreja ela faz uma comissão analisando vários pontos e então ela vota definitivamente
voltando ao entendimento de que o rei do norte aqui, no final de Daniel 11, é o papado. E assim, então, se perpetuou até pouco tempo atrás. Mas, interessantemente, conforme eclodiu lá a guerra da Ucrânia e da Rússia, envolvendo questões que se aproximam da Turquia, novamente, essa visão profética de Daniel 11, ela surgiu novamente. A questão oriental, ela surgiu novamente. Mas será que ela, biblicamente, ela se sustenta? Nós vamos começar a ver isso a partir de agora. O argumento mais forte a favor da questão oriental é o seguinte: é dito que no final não pode ser o papado, porque isso estaria trazendo um aspecto espiritual para o texto, mas ele deveria ser entendido todo de forma literal. Eu vou explicar melhor isso. Quando nós vemos desde o início do capítulo de Daniel 11, nós vamos perceber que quem está falando a profecia para Daniel é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel aqui, ele não está dando nenhum sonho, nenhuma visão para Daniel. Ele está relatando a história, ele está relatando a interpretação das visões anteriores de Daniel. E por ser uma explicação, por ser o anjo falando para Daniel toda a história, então não teria sentido ter algum aspecto simbólico. E ao dizer que o rei do norte, no final de Daniel 11, seria o papado, isso seria o mesmo que espiritualizar o rei do norte. Isso seria tirar a interpretação literal que estava acontecendo durante todo o capítulo e agora mudar. E isso não faria sentido porque não é uma visão, não é um sonho e não tem símbolos. Uri Smith, ele falou assim, falando sobre a questão oriental: entramos agora numa profecia de futuros acontecimentos, que não se revestem de figuras e símbolos, como nas visões de Daniel 2, 7 e 8, mas que são dados em linguagem clara. Então, aqui Uri Smith, ele começa dizendo, no início já do seu capítulo, que ele vai falar sobre Daniel 11, que não tem símbolos aqui. E é por isso que depois, lá no final, o rei do norte não pode ser o papado, porque isso seria um símbolo. Agora, vamos ver bem se isso tem coerência. Será que a profecia de Daniel 11 não tem símbolos? Isso não é verdade. E nós vamos ver alguns exemplos. A começar, Daniel 11, no verso 31. Não sei se vão conseguir ler, mas diz: e braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o contínuo, e eles estabelecerão abominação desoladora. Quando nós entendemos esse verso, com todas as suas características, nós vemos claramente que este verso, este único verso, ele está recheado de símbolos. Para começar, ele começa falando que braços vão ser colocados ao lado de alguém. Nós não vamos aqui estudar todo o capítulo, vamos mencionar somente este verso, mas está falando aqui do papado. Braços vão ser colocados ao lado do papado. Nós deveríamos entender isso apenas de forma literal? Que alguém ia colocar um braço do lado do papado? Ou isso é um símbolo? Obviamente é um símbolo. Esse é um símbolo usado na profecia, aqui em Daniel 11 mesmo, por exemplo, no verso 6. E no final dos anos eles se reunirão
pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte, para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Mais um verso que cita os braços. E o cumprimento deste verso foi quando uma mulher chamada Berenice, ela foi colocada no meio ali da divisão de duas dinastias gregas. Ela foi colocada para tentar harmonizar aquelas duas dinastias, mas ela não consegue. Isso quer dizer que, conforme nós vamos reafirmar com outro verso, braço tem a ver com poder para governar, receber autoridade para governar, manter o reino com poder. É poder para governar. Olha só Ezequiel, no capítulo 30, do verso 20 até o 26, vai falar sobre esses braços. Mas nós vamos ler apenas o 22, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte, aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair da sua mão. A profecia aqui de Ezequiel estava dizendo que o reino, o poder que Faraó tinha para reinar, ia ser tirado dele, ia ser dado ao rei de Babilônia. Ou seja, braço é um sinônimo de receber poder para governar. E é isso que nós vemos que acontece lá em Daniel 11, no verso 31, com o papado. Esse é o momento quando o papado ele recebe poder para governar. Agora, nós estamos analisando essa questão apenas para demonstrar que Daniel 11 ele não é inteiro literal, mas ele possui símbolos. E os símbolos não param por aqui. Neste mesmo verso, continua dizendo sobre o papado, no verso 31. E eles contaminarão o santuário da força. Que santuário será que é esse? Será que é um santuário literal? Não. Este verso ele é um paralelo de Daniel 8, verso 11. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército e retirou o contínuo, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Está dizendo que o santuário de Cristo Jesus, o santuário celeste, o santuário espiritual, foi arremessado abaixo. Nós vemos, voltando a Daniel 11, 31, que este verso ele está recheado de simbolismo e espiritualidade. Não é um santuário terrestre, literal, mas sim um santuário celeste, espiritual. Removerão o contínuo. Não vou aqui falar muito sobre o contínuo, mas ele tem a ver com o trabalho de Cristo no santuário, e isso também é algo espiritual. A abominação desoladora, que vai citar o verso 31, também é algo espiritual. Então nós estamos vendo com um verso só que não necessariamente todo Daniel 11 é literal e deve ser entendido de forma literal. Não. E nós vamos dar aqui mais alguns exemplos. Nós precisamos entender que Daniel 11 ele é um bloco profético que começa em Daniel 10 e se estende até Daniel 12. E dentro deste bloco profético, então, nós temos a profecia de Daniel 11. O final da profecia de Daniel 11, obviamente, termina no começo da profecia de Daniel 12. E em Daniel 12 nós vamos ver claramente que o final deste capítulo, desta profecia, não deve ser entendida de forma literal. Daniel 12, verso 1, ele diz assim: Naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande
príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado. O teu povo, o anjo estava se referindo a Daniel, estava falando com Daniel. E ele falou: Miguel vai se levantar, aquele que representa os filhos do teu povo. Mas vai ter uma grande tribulação, e dessa tribulação o teu povo vai ser liberto. Agora eu pergunto, qual é o teu povo aqui? Será que é o Israel literal ou o Israel espiritual? Obviamente é o Israel espiritual. Nós sabemos que a grande tribulação vai ser para os 144.000, o Israel espiritual. Então nós vemos que o final da profecia de Daniel 11 é espiritual. Você já ouviu falar dos dispensacionalistas? O dispensacionalismo é uma visão, é uma forma de interpretar a Bíblia no qual ela vê todas as coisas de forma literal. Inclusive, quando eles vão explicar o verso 1 de Daniel 12, eles dizem que é o povo judeu, porque esse é o povo de Daniel. Então deve ser entendido de forma literal. Agora, para mim, os dispensacionalistas eles estão sendo coerentes, porque eles entendem tudo de forma literal. Mas aqueles que entendem o Rei do Norte como a Turquia, por ser este norte, a localidade norte, um norte literal, uma localidade literal, e por entender que na profecia de Daniel 11 não pode ter nenhum símbolo, nenhuma representação, então, por que o Rei do Norte ele é literal, mas o teu povo de Daniel 12:1 não é literal? Isso é incoerência. Nós vemos que Daniel 11 ele não deve ser entendido todo de forma literal. Não é pelo fato de ser uma explicação que o anjo ele não pode estar usando representações para que nós, que vivemos hoje, nós entendêssemos o que ele naquela época estava querendo dizer. Por exemplo, quando o anjo ele fala sobre Rei do Norte, o que nós deveríamos pensar? Deveríamos pensar numa localidade de fato? Algum norte por aí? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas nós queremos dar aqui uma última evidência de que Daniel 11 não deve ser entendido somente de forma literal. É claro, existe uma grande parte dele que é literal, mas não ele inteiro. Com isso, gostaria de mostrar através de um texto de Ellen White. Olha só o que ela diz. A profecia do capítulo 11 de Daniel já quase atingiu seu completo cumprimento. Muito da história que tem ocorrido em cumprimento desta profecia se repetirá. Quero pegar apenas esta informação. É um texto importante, recomendarei que os irmãos lessem ele todo. Mas o que eu quero pegar aqui do texto de Ellen White? Ela diz que a profecia de Daniel 11 vai se repetir. Grande parte da história que aconteceu em cumprimento dessa profecia se repete. Quando ela diz que se repete, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que teve um cumprimento no passado, mas terá um novo cumprimento nos nossos dias. Ou seja, é uma profecia que tem mais de uma aplicação. Agora, sendo uma profecia que tem mais de uma aplicação, não deveríamos nós entender
que existe símbolos e representações aqui em Daniel 11? Obviamente que sim. Não devemos pegar um símbolo e nos fechar a ele e dizer, é isso e ponto final. Não devemos fazer isso porque a história se repete. Gostaria aqui de dar um exemplo de profecia que se repete, para demonstrar que nós não podemos nos fechar a uma única interpretação e colocar simplesmente aquilo. Ou seja, eu vou explicar o que eu estou dizendo. Quando nós vamos, por exemplo, em Ezequiel no capítulo 28, Ezequiel 28 ele está se referindo aqui ao rei de Tiro. E olha o que diz a profecia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração está elevado, e tu disseste, eu sou Deus, eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem, não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. A quem Ezequiel está se referindo? O verso 2 ele diz claramente que é ao príncipe de Tiro. Então, a primeira aplicação é ao príncipe de Tiro. Mas esta não é a única interpretação do capítulo 28 de Ezequiel. Nós vemos aqui algumas características do papado. Inclusive, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai repetir umas palavras que foram ditas a Tiro. É como se Tiro fosse um tipo do papado. E não somente o papado, isso tem mais um cumprimento ainda. É muito conhecido, por exemplo, a partir do verso 13 do capítulo 28, nós entendermos que está se referindo aqui a Lúcifer, quando ele estava no céu. Então nós vemos que, embora a princípio se refira a Tiro, nós entendemos que se refere também a Lúcifer. Agora, como seria? Isso aqui não é uma visão. Capítulo 28 de Ezequiel. Não é um sonho. Mas é uma profecia de Deus direto para o profeta Ezequiel. Como seria se nós pegássemos esta profecia e disséssemos que, como não é um sonho, como não é uma visão, mas simplesmente uma profecia, nós devemos pegar ela somente de forma literal. Se fosse assim, o poder aqui representado seria apenas Tiro. Não teria aplicação ao papado, não teria aplicação a Lúcifer, mas nós sabemos que isso não é correto, porque é uma profecia que se repete, assim como a própria Ellen White diz sobre Daniel 11. Agora, sobre Ezequiel 28 ainda, olha o que a própria Ellen White disse. Peço ao nosso povo que estude o capítulo 28 de Ezequiel. A representação feita aqui, embora se refira principalmente a Lúcifer, o anjo caído, tem um significado ainda mais abrangente. Não é descrito um ser, mas um movimento geral, do qual somos testemunhas. Um estudo fiel deste capítulo deve levar os que buscam a verdade e andar em toda a luz que Deus tem dado ao seu povo, para que não sejam enganados pelos engodos dos últimos dias. Olha que interessante. Uma profecia que se repete. Essas profecias que se repetem, podemos nos fechar dizendo que é tudo literal e não há símbolos, não há representações e não há tipologia nela? Não devemos fazer isso.
Isso é o mesmo que reduzir o poder da palavra de Deus, de ter uma abrangência maior do que as nossas mentes podem captar. Então, nós acabamos de ver que o maior argumento para dizer que o Rei do Norte é a Turquia, ele não é válido e ele é contrário à própria Escritura. Ele diminui a abrangência da Escritura. Da profecia, no caso, né? Agora, eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos mostrando o porquê que o Rei do Norte, como sendo a Turquia, não tem muita coerência bíblica. E eu enfatizo isso de forma bíblica, porque é assim que deve ser. Como nós já citamos o texto, Ellen White fala que Deus terá na terra um povo que tenha a Bíblia, e a Bíblia somente como regra de fé e doutrina. Então, não devemos simplesmente pensar o que é que os pioneiros acreditavam, buscar o que eles acreditavam, não. Vamos analisar a questão biblicamente. A primeira questão que eu ressalto é a quebra de continuidade. O que seria isso? Quando nós vemos todas as profecias, primeiro de Daniel e depois também do Apocalipse, nós vemos que ela segue uma mesma forma de desdobramento, ou seja, é cumulativa e gradual. Isso quer dizer o quê? Que a cada capítulo acrescenta informações ao que já havia sido dito e ao mesmo tempo se repete. Repetição e ampliação. Na verdade, essas palavras são melhor. As profecias de Daniel e Apocalipse seguem um método de ampliação e repetição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as profecias, elas se repetem, mas ao mesmo tempo que elas se repetem, elas ampliam o que já foi dito. Nós vemos isso claramente. Daniel 2 apresenta uma sequência. Essa mesma sequência é vista em Daniel 7. Essa mesma sequência é vista em Daniel 8. Essa mesma sequência, obviamente, deve ser vista em Daniel 11. Ellen White, ela diz assim: pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias e buscando a Deus, a fim de compreender os tempos, foi-lhe dada uma série de visões concernentes ao surgimento e queda de reinos. Com a primeira visão, segundo se acha registrada no 7º capítulo de Daniel, foi-lhe dada a interpretação, mas nem tudo ficou claro para o profeta. Mediante outra visão, foi derramada luz adicional sobre os acontecimentos do futuro. Então aqui Ellen White está comentando sobre o capítulo 7, primeiramente, também o capítulo 8. E ela diz o quê? Que luz adicional é dada sobre os acontecimentos do futuro. E é assim em toda a profecia. Luz adicional é dada ao mesmo tempo que segue uma linha que estava sendo citada anteriormente. Agora, é interessante nós vermos quando é que Daniel ele compreende todas as coisas. Porque quando nós vamos a Daniel no capítulo 7, Daniel 7, verso 28, olha só. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Daniel está dizendo aqui que aquelas visões atribularam ele e ele não entendeu. Ele não compreendeu completamente tudo aquilo que havia sido
entregue a Ele. Quando nós olhamos também o final do capítulo 8, ele termina assim: e a visão contada da noite e da manhã é verdadeira, portanto encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Ou seja, uma sequência foi dada em Daniel 2. A mesma sequência se repete em Daniel 7, com algumas adições, com algumas questões mais explicadas, mas ele ainda não entende Daniel 7. Depois repete Daniel 8, e ele ainda não entende Daniel 8. Fica dúvida sobre a sua cabeça. Daniel 9, nós vamos ver que ele ainda não entende todas as questões. Quando é que ele vai entender? Apenas no último bloco, ou seja, a visão que começa em Daniel 10 até Daniel 12. Olha o que ele diz no começo de Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele, Daniel, entendeu o assunto e teve entendimento da visão. O próprio Daniel está dizendo que agora finalmente ele entendeu todas as coisas. Aquilo que ele não entendeu em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7, Daniel 2, agora ele entende. Isso nos demonstra o quê? Tanto a importância de Daniel 11 para entender todos os capítulos anteriores, como a repetição dos capítulos anteriores. Porque se aqui é a explicação dos capítulos anteriores, então quer dizer que é uma repetição dos capítulos anteriores com mais luz. E quando nós olhamos todos os capítulos de Daniel, nós vemos que há uma sequência. E a própria Ellen White, ela demonstrou qual é essa sequência. Ela diz assim: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predito na palavra da verdade. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés. A porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, diz Deus. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Irmãos, todos os capítulos seguem a mesma sequência de reinos que Ellen White expressou aqui. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Essa sequência vai da época de Daniel até o momento que Jesus vai receber um reino. Quando nós vamos a Daniel capítulo 2, depois dos pés, que é Roma dividida, vem a pedra, o reino de Cristo. Quando nós vamos a Daniel, no capítulo 7, nós vemos ali a sequência das bestas, no qual a última besta ela tem uma forma diferente. Roma muda sua forma, como chifre pequeno. Mas o que acontece depois do chifre pequeno? Vem o julgamento dos santos e eles recebem o reino, como nós podemos ver, verso 25 e 26. E ele falará palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento,
e eles, o povo santo, tomarão seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e o domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno. E todos os domínios o servirão e obedecerão. Depois de Roma papal, vem o quê? Vem o reino de Cristo, que é dado aos seus santos. A mesma coisa em Daniel 8. Nós temos o chifre pequeno mais uma vez, e depois do chifre pequeno, qual é o fim do chifre pequeno? A Bíblia diz, mas ele será quebrado sem o uso de mãos. Aqui está fazendo uma conexão com Daniel 2, com a pedra que é tirada da montanha sem auxílio de mãos. Ou seja, depois do chifre pequeno, o que acontece? O papado é destruído pelo reino de Cristo. Agora, essa sequência foi seguida até Daniel 8. Depois de Roma papal, vem o reino de Cristo. Quando nós vamos para Daniel 11, o reino de Cristo é representado no verso 1 de Daniel 12, quando Miguel se levanta. E o que deveria vir antes de Miguel? Roma, como nós vimos nos outros capítulos. Quando eu coloco uma Turquia, eu quebro a continuidade de todo o livro de Daniel. E isso é um dos maiores motivos do porquê a Turquia ela simplesmente não faz sentido aqui na profecia de Daniel. Agora, é interessante que nós vemos claramente que Daniel 11 é como se fosse o comentário de Daniel 8. E isso é algo que o próprio Uri Smith disse. Olha o que ele diz. Esta profecia, diz Thomas Newton, pode apropriadamente chamar-se um comentário e explicação da visão de Daniel 8. Com esta afirmação, o referido comentador demonstra quão claramente percebeu a relação que havia entre essa visão e o restante do livro de Daniel. O próprio Smith diz, coloca no seu livro, que Daniel 11 é o comentário de Daniel 8. Agora, como que em Daniel 8 é terminado com o papado, com Roma, no seu estado papal, e em Daniel 11 vai ser algo diferente? Bem, isso soa um pouco estranho. Como que o comentário ele vai ser algo diferente daquilo que ele está comentando? Isso não tem muito sentido. E é por isso que Daniel 11 deve, de alguma forma, seguir os capítulos anteriores. Gostaria de falar agora sobre um segundo ponto do porquê a Turquia não faz sentido como o Rei do Norte no fim de Daniel 11. Na verdade, a interpretação da questão oriental, ela começa a ser falha a partir do verso 36, porque no verso 36 já é identificado o símbolo errado. O verso 36 diz assim, e o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Depois as pessoas podem acabar de ler até o verso 39, mas aqueles que acreditam na questão oriental, eles dizem que o verso 36 até o 39 está se referindo principalmente a Napoleão e a França ali, na época mais ou menos de 1798, em torno desta data. Então eles, quando aqui começa dizendo que é a França, isso vai dar um novo sentido para a partir do 40, porque
no 40 diz assim: e no tempo do fim, o rei do sul o desafiará. Desafiará quem? O rei anterior. E o rei anterior era quem? Napoleão. Se era Napoleão, então isso vai descarrilhar todo o restante aqui do capítulo. Mas será que a partir do 36 está falando de Napoleão e da França? Quem será que as características aqui deste verso, quem será que seria melhor identificado? Olha só, nós vemos aqui várias características que estão relacionadas ao papado. Portanto, o papado ele estava sendo falado anteriormente, mas não há nenhuma mudança de rei. E é muito importante nós prestarmos atenção que quando muda o rei, a profecia ela declara. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, do verso 17 até o verso 19, estava falando aqui do imperador Júlio César. Mas quando passa para o 20, já vai ser outro imperador. E qual é esse outro imperador? É César Augusto. E olha como a profecia ela relata essa transição de um rei para o outro. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos. Ou seja, quando a profecia foi mudar de Júlio César para César Augusto, ela disse que vai se levantar outro no seu lugar. Ou seja, a profecia ela comenta, mas não houve nenhum comentário nesse sentido do verso 35 ao verso 36. Inclusive, num comentário de Ellen White, o comentário que nós lemos, que fala que grande parte dessa profecia vai se repetir, Ellen White ela encaixa o verso 36 junto com os anteriores. Vocês podem ver, dando a entender o quê? Que o 36 não é um novo rei, mas é o mesmo rei que estava sendo falado anteriormente. Se nós entendemos antes de 35 como sendo o papado, do 36 até o 39 continua sendo o papado. E as características são claras. As características dizem por si só. Olha só, e o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará. Isso é uma característica de quem? Daniel 8 disse o quê? Ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe dos exércitos. Inclusive, a palavra aqui para engrandeceu-se, no original, é a mesma palavra que está sendo utilizada lá em Daniel 11, verso 36, para exaltará. A palavra é a palavra rum, que significa se exaltar, se engrandecer. É a mesma palavra. Não somente essa característica, mas, por exemplo, o verso 36 diz também que este rei falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses. Daniel 7,25 diz que o papado falará grandes palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13 diz que este poder, o papado, ele falará grandes palavras de blasfêmia contra Deus. Está sendo uma repetição. Aqui está falando claramente deste mesmo poder, o chifre pequeno, o papado. Também, depois diz, no verso 36 ainda, e prosperará até que a indignação se complete. Isso é mais um termo usado para o papado aqui em Daniel 8. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele engrandecerá com seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Então nós vemos claramente que o verso 36 não está falando da França, mas sim continua falando do papado. Quem que Paulo identificou nessa profecia? O próprio Paulo em Tessalonicenses, quando ele vai citar o homem do pecado, que é o papado, ele cita algumas palavras semelhantes a essa que está descrita aqui. Olha só o que ele vai dizer lá em 2 Tessalonicenses,
no capítulo 2, no verso 8, se não me engano. Na verdade, 3, verso 4. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos comparar. Então, quem é que aqui em Daniel 11 vai se exaltar, se engrandecer e falar coisas assombrosas contra Deus? É o papado. E no grande conflito? O que será que Ellen White dá a entender? É quase que as mesmas palavras aqui para Daniel 11, 36. Olha só. Esse compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus, exaltando-se acima dele. Esse gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás, um monumento aos seus esforços para se assentar no trono e governar a terra de acordo com a sua vontade. Olha só, acabamos de ver várias palavras, várias características que se repetem aqui em Daniel 11:36, referindo ao papado. Portanto, dizer que é outro poder, isso estaria fugindo de toda a clara interpretação do verso. E volto a dizer, nós não estamos analisando aqui detidamente a questão oriental, mas para aqueles que conhecem a questão oriental, vão ver que a partir do 36 vai direcionar o restante do capítulo numa direção. Só que nós estamos acabando de ver. Nós vamos falar agora sobre o terceiro ponto do porquê a Turquia ela não se encaixa na profecia de Daniel 11. E o terceiro ponto é que a questão oriental ela tem um foco temporal e local. Ou seja, quando se entende que todo Daniel 11 é literal, então as localidades norte e sul também serão literais. E para isso, então, o ponto de orientação ele também vai ser literal. O que seria esse ponto de orientação? Seria, para mim falar que algo está ao norte, eu preciso de um ponto. E qual seria então este ponto central que define o que é norte e sul na profecia de Daniel 11? Esse ponto central seria Jerusalém. A Turquia, estando ao norte de Jerusalém, seria o rei do norte. E o rei do sul, então, um outro poder que governaria ali no Egito, ao sul de Jerusalém. Perceba que o foco, então, na questão oriental vai ser local e temporal. E isso é muito estranho, porque isso quer dizer que o último império da profecia de Daniel 11, ele está de alguma forma ainda subordinado ao antigo ponto onde se morava o antigo povo judeu, ou seja, Jerusalém. Isso coloca mais uma vez Jerusalém em destaque nas profecias, a localidade de Jerusalém. E isso é um pouco estranho. Nós sabemos que hoje em dia, os evangélicos que têm ido nessa direção de colocar o seu foco lá em Jerusalém. Os evangélicos, inclusive, dizem que Jerusalém é o relógio de Deus. Ela demonstra a proximidade da volta de Cristo.
pela forma errônea que interpretam as profecias. E aqueles, então, que defendem a questão oriental estariam indo nessa mesma direção, colocando um foco local, temporal, lá em Jerusalém e nas regiões da Turquia, principalmente, né? Agora, perceba como isso é estranho, colocar a Turquia no final da profecia, no clímax da profecia. É quando Daniel entende todas as coisas, é quando Daniel entende o chifre pequeno, entende as 2.300 tardes e manhãs, é quando ele entende todo o ataque que foi feito ao santuário, o ataque que foi feito ao povo de Deus, a perseguição ao povo de Deus, e aí no final disso tudo, coloca uma nação, um império, que parece nada ter a ver com o povo de Deus hoje. Qual seria a ligação entre a Turquia e o povo de Deus? Quando nós olhamos as nações, os impérios que são citados na profecia, nós vemos que todos tiveram uma relação com o povo de Deus. Babilônia foi usada como vara para castigar o povo de Deus. E quando nós vemos Medo-Pérsia, foi usada para libertar o povo de Deus. Quando nós vemos a Grécia, teve vários conflitos com o povo de Deus. Inclusive, algumas características foram responsáveis pela muita apostasia que se encontrou depois na época de Cristo. Roma destruiu o santuário dos judeus, perseguiu os cristãos. Ou seja, a ligação na maioria desses impérios foi de perseguição, mas nós vemos que teve sempre uma ligação com o povo de Deus. E a Turquia? Qual seria então a ligação com o povo de Deus hoje? Qual seria a ligação com os adventistas do sétimo dia? Teria alguma ligação? Agora, olha só como esse ponto local, literal e temporal não faz sentido. Eu cito aqui uma explanação de um grande homem, de um grande pioneiro, Stephen Haskell, o qual Ellen White, inclusive, ela recomendou seus livros, e não quero de forma alguma menosprezar os seus livros, seus escritos, nem de nenhum outro pioneiro. Mas estou citando aqui apenas para demonstrar o que creem esses que acreditam na questão oriental e como eles colocam uma indevida importância em Jerusalém e nessas localidades. Olha só. O anjo que aplica o selo passa por Jerusalém, a igreja, para colocar o selo do Deus vivo na testa dos fiéis. E enquanto este trabalho prossegue, a Turquia se destaca como um marco nacional para o mundo, para que os homens possam saber o que está acontecendo no santuário do alto. Haskell aqui, então, ele diz que a Turquia é um marco para nós sabermos o que está acontecendo lá em cima. Será que é assim mesmo? Será que é isso que nós encontramos no espírito de profecia? Não é, irmãos. Eu gostaria aqui de recomendar um outro vídeo que nós fizemos, que nós falamos de um certo segredo apocalíptico. E nós vemos que é este segredo, através deste segredo, que nós conseguimos relacionar as coisas do céu com as coisas da terra. E isso nada tem a ver com a Turquia. Não é a Turquia que mostra o que está acontecendo no céu. Infelizmente, aqueles que se apegarem e se pautarem nessas questões podem estar correndo grande risco. Será que a região ali de Jerusalém, ela teria significado para nós ainda hoje? Bem, nós sabemos que a profecia do capítulo 9 de Daniel colocou e encerrou para o povo judeu o seu tempo de misericórdia. Eles foram arrancados da oliveira. Jesus disse que a casa deles ficaria deserta, ou seja, tiraria a importância como povo espiritual, perderiam a importância como
como nação, enfim. Dessa forma, não há necessidade e não há sensatez em recolocar Jerusalém e as localidades relacionadas a Jerusalém como importantes. Assim como a Jerusalém que resta é aquela do alto, assim como o povo de Israel hoje não é o povo literal, mas o povo espiritual, assim o rei do norte também deve ser um rei do norte espiritual. E quando nós vamos à palavra, ela define quem é o rei do norte espiritual. Quando nós abrimos em Jeremias, no capítulo 4, Jeremias ele vai dizer quem é o rei do norte que vem sobre nós. Olha só, Jeremias 4, verso 6. Erguei um estandarte em direção a Sião, batei em retirada, não permaneçais, pois eu trarei o mal desde o norte e uma grande destruição. Verso 7. Quem será que esse mal que vem do norte? O leão surgiu do seu bosque e o destruidor dos gentios está no seu caminho. Ele diz que um leão, na profecia o leão é Babilônia. E quando nós entendemos o contexto que Jeremias estava profetizando, este mal que vem do norte é Babilônia. É justamente o que nós encontramos no livro do Apocalipse. O grande mal que vem do norte é Babilônia. Portanto, o rei do norte, ele é espiritual, assim como o povo de Deus é espiritual. Babilônia é o rei do norte. Nós dissemos que, segundo a questão oriental, então, a Turquia seria como um marco das coisas que ocorrem no céu. Será que o espírito de profecia nos manda olhar para a Turquia? Olha só o que diz Ellen White. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Quando nós vemos os textos do Espírito de Profecia, como este é um, nós vemos várias citações dela enfatizando os Estados Unidos da América. É lá que nós devemos manter o nosso olhar. Aproveitamos aqui para recomendar mais um vídeo que nós falamos sobre isso. Esse vídeo que nós vamos comentar sobre a parábola da figueira. E os textos, o Espírito de Profecia e a Bíblia nos deixa claro que a nação a qual nós devemos manter os nossos olhos são os Estados Unidos da América e não a Turquia. Nós não vamos ver nenhum texto do Espírito de Profecia dando esta ênfase. Nós vamos ver agora um quarto ponto do porquê a Turquia não faz sentido. Em geral, os que defendem isso possuem um ponto contraditório com relação ao fechamento da porta da graça. Olha só o que diz, mais uma vez, Stephen Haskell. Ninguém sabe quando a Turquia deixará a Europa. Os que entendem a questão oriental, eles dizem que o verso 45 de Daniel 11 ainda falta se cumprir. Quando nós olhamos a Turquia, é um país que possui uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Dessa forma, os defensores da questão oriental dizem que a Turquia ela vai ser expulsa do local onde está estabelecida essa nação e ela vai, então, arrumar morada lá em Jerusalém. E isso seria um cumprimento de Daniel 11, 45, que diz: E ele, a Turquia no caso, plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo, ou seja, Jerusalém. Todavia ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Dessa forma, a retirada da Turquia do seu local onde hoje está para Jerusalém seria um indício de que o fim estaria chegando. Sobre isso, Stephen Haskell ele comenta:
Ninguém sabe quando a Turquia deixará a Europa, mas quando esse fato ocorrer, a história da terra será curta. Em seguida será dito: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justificado ainda. Stephen Haskell aqui, ele estava dizendo que o que vai mostrar que estamos chegando perto do fechamento da porta da graça é a Turquia sair de hoje onde ela mora e colocar sua morada lá em Jerusalém. Porque logo após o verso 45 vem Miguel se levantando, isto é, fechamento da porta da graça. Mas será que é nessa direção que o Espírito de profecia indica o fechamento da porta da graça? E indica o fim, a conclusão das coisas? O que será que demonstra realmente o fim? Mais um texto. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. O que é que Ellen White coloca aqui como sinal do fim, da proximidade, da brevidade do fim? É justamente os Estados Unidos fazer o decreto dominical. Mais uma vez, os Estados Unidos é colocado como centro. Os Estados Unidos é colocado como foco e como o relógio de Deus, não a Turquia. Nós não vemos isso no espírito de profecia. Além disso, nós vamos entrar agora no quinto ponto do porquê a Turquia não faz sentido. Aqueles que defendem a Turquia, e nós respeitamos, né? Cada um tem a liberdade de consciência para acreditar no que melhor achar, que se encaixe na profecia. Mas o quinto ponto, que está em contrariedade com o que está escrito, é que os defensores da questão oriental, eles dizem que o Armagedon, ele é uma guerra literal. O Armagedon nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 16, e eles encaixam a Turquia aqui no verso 12, que diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Ou seja, é visto aqui que este rio Eufrates seria a Turquia. Olha só o que Stephen Haskell mais uma vez diz. O tempo virá quando ela, a Turquia, irá se retirar de Constantinopla e assumir sua morada na Palestina, ou seja, armar sua tenda entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Repetidas vezes, o mundo tem sido levado a perceber que o fim de todas as coisas está muito próximo, pois todos sabem que quando a Turquia sair de Constantinopla, haverá uma quebra geral da Europa. Podem não citar este conflito iminente, como a Batalha do Armagedon, mas Deus assim a denominou. Então, Stephen Haskell está dizendo aqui que quando a Turquia sair da Europa, então vai causar o Armagedon. Ou seja, uma guerra literal entre as nações do mundo, as nações aí contra a Turquia, que seria o secamento do rio Eufrates. Mas será que isso tem coerência? Primeiro, nós já encontraremos aqui uma incongruência entre os textos de Daniel 11 e 12 com aqui Apocalipse 16. Por quê?
Porque em Daniel 11, o rei do norte, ele planta os seus palácios, os tabernáculos do seu palácio no Monte Santo e logo vem o fim. Isso seria, na questão oriental, o quê? Seria a Turquia sair ali da Europa e se fixar em Jerusalém. Então, depois disso, chegaria o fim e a porta da graça se fecharia. Mas é um pouco estranho porque nós lemos aqui sobre o Armagedon somente na sexta praga. Na sexta praga é que o rio Eufrates ele seca. E entre o fechamento da porta da graça e a sexta praga se passou aí um certo período, pois cremos que as pragas elas caem numa certa sequência. É por isso que é primeira praga, segunda praga, terceira praga. Ou seja, o secamento do rio Eufrates, ele aconteceu um certo período depois que a porta da graça fechou. Mas, segundo a interpretação da questão oriental, o secamento do rio Eufrates, que é a saída lá da Turquia, da Europa e o seu estabelecimento em Jerusalém, tem a ver com isso, ele acontece antes do fechamento da porta da graça. Então, as coisas não parecem bater muito perfeitamente. Além disso, os textos que o espírito de profecia tem sobre a questão oriental nos dá a entender que não é exatamente uma guerra literal entre nações. Vamos ler alguns textos. 2 grandes poderes opostos serão revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Ellen White, então, dizendo sobre a última grande batalha, ela diz que estará Deus e seus servos, Satanás e seus servos. Isso não parece ser uma batalha real, mas sim uma batalha espiritual. A última grande batalha é uma batalha espiritual. Continuando os textos. Todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedon. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Vemos claramente, a batalha do Armagedon é uma batalha espiritual, não uma batalha entre as nações. Continuando, precisamos estudar o derramamento da 7ª taça, Apocalipse 16, 17 ao 21. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta. Olha só o que ela disse, os poderes do mal. Não está falando somente de nações. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos do Deus vivo pôr-se-ão em campo. Em breve será travada a batalha do Armagedon. Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, irmãos, nós vemos claramente que a batalha do Armagedon não é simplesmente uma batalha literal de nações. O secamento do rio Eufrates, ele também tem um sentido espiritual. Nós acabamos de ver e de dizer que o grande inimigo do povo de Deus, o último inimigo do povo de Deus, ele é representado por Babilônia.
E Babilônia, quando ela foi destruída, foi através do secamento do rio Eufrates. Assim também, novamente, Ciro, que é um tipo de Cristo, ele vai secar o rio Eufrates para destruir Babilônia. O Armagedon é claramente uma guerra espiritual. Poderíamos até, talvez, abordar outros pontos referente à questão oriental. Mas, para finalizar o vídeo, gostaria de ler mais um texto com os irmãos. Um texto de Ellen White. Essa profecia ela é muito importante. Agora, olha só o que diz. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dá seu testemunho àquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer ao nos encontrarmos no próprio limiar de seu cumprimento. Então, irmãos, a mensageira do Senhor aqui, em Mensagens Escolhidas, volume 2, ela diz que as profecias de Daniel nós precisamos conhecer ao nos encontrarmos no próprio limiar do seu cumprimento. Penso que nós estamos chegando perto dessa última parte de Daniel 11 se concretizar. É tempo de nós estudarmos a palavra de Deus. E veja no passado, sempre quando estava se chegando perto do cumprimento da profecia, Deus permitia que o povo entendesse realmente a profecia. Foi assim na época de Cristo. Alguns sabiam que estava se completando as 70 semanas de Daniel 9. Assim foi em 1844. Perto dessa data, Deus levantou homens do mundo inteiro para levar a mensagem do Evangelho eterno ao mundo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Não é diferente nos nossos dias, irmãos. Mas preste atenção nos termos usados pela profetisa. Ao nos encontrarmos no próprio limiar de seu cumprimento. Nossos pioneiros não estavam no limiar do cumprimento. Nós estamos. E é por isso que luz pode ser derramada no céu sobre todo aquele que se dedicar ao estudo da profecia, em especial Daniel 11. Portanto, convido a todos que reformulemos os nossos estudos e que Deus nos ajude a chegar à verdade. Fiquem todos na paz e na graça de Cristo Jesus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á